A televisão ao vivo é um terreno fértil para o inesperado, onde acontecimentos estranhos podem surpreender espectadores em todo o mundo. Desde falhas técnicas até incidentes bizarros, envolvendo apresentadores e convidados. Esses momentos capturam a atenção e geram discussões acaloradas. Vamos explorar alguns desses eventos memoráveis. No México, o Canal 5 passava uma programação diversa entre desenhos animados, novelas e telejornais. Mas uma das coisas que mais ficaram na mente dos mexicanos eram os comerciais de pessoas desaparecidas. Um caso emblemático foi o de Selena Delgado. Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Muitas pessoas relataram desconforto ao observar a fotografia dela. Alguns afirmam que seria um rosto falso, fabricado em computador. Selena Delgado es un patrón de rostros artificiales. Los rostros son construidos artificialmente y simulan ser caras humanas, para generar emociones deseando generar estímulos supernormales. Mas um comercial como esse, dos anos 90, veio à tona novamente, porque no Twitter do Canal 5, eles publicaram um vídeo muito estranho. Veja. Munch, munch, time for a munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch. Em uma das partes, pode-se ler o nome Selena. Qual seria o motivo disso? Selena seria uma farsa? O comercial com Selena ficou no ar em torno de 4 anos. Mas ao que se sabe, ela nunca foi encontrada. O que você acha disso? Em 2017, um forte terremoto atingiu de forma implacável o México. Uma TV local estava cobrindo ao vivo os acontecimentos decorrentes deste evento natural. As imagens que foram captadas são completamente angustiantes. Veja como foi. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. O âncora estava sentado quando todo o estúdio começou a tremular violentamente. Enquanto ele tentava acalmar as pessoas, ele teve de se levantar para sair daquele local. As imagens das câmeras mostram como esse terremoto foi violento. Na década de 1920, o mágico Houdini espantaria o mundo com seus truques de mágica incríveis. Um mais complexo que o outro. Houdini sempre desejou mais sucesso com seus truques. Ele teve a ideia de ser enterrado vivo, para provar que até por tal situação, ele poderia se livrar facilmente. Esse truque sempre foi perigoso, pois apesar de ter sido enterrado 3 vezes, Houdini sempre teve algum problema em cada uma das vezes, fazendo com que ele cancelasse o truque, devido à periculosidade. Ele tinha a ideia de ser enterrado vivo mais uma vez, mas morreria antes de conseguir. Ao longo dos anos,
Esse fato fez com que muitos mágicos se sentissem desafiados a concluir este truque que nem o mestre da mágica tinha conseguido. No aniversário de 66 anos do falecimento de Houdini, um mágico americano, Bill Shork, quis homenagear o grande mágico, reproduzindo seu icônico truque de ser enterrado vivo. A ideia de Bill era adicionar mais algumas camadas de dificuldade ao truque, sendo acorrentado e, ao invés de terra, seria coberto por cimento líquido. Tudo isso seria acompanhado ao vivo com uma equipe de TV. Em certa hora, Bill expressa preocupação por a cova ter sido cavada muito mais larga que o pretendido, sendo que isso alteraria a dinâmica de fuga. Quando Bill deu luz verde para jogarem o cimento, veja o que aconteceu. O peso do cimento fez com que a tampa do caixão de Bill não suportasse o peso e cedesse pouco tempo depois de cair sobre a cova. Para a perplexidade de milhares de telespectadores que estavam acompanhando esse fato ao vivo. Com a TV transmitindo essa situação, o resgate começou imediatamente depois da queda do cimento. Mas felizmente, para a surpresa de todos, Bill consegue colocar sua mão para fora do cimento, e logo os trabalhadores o resgataram. Alguns anos mais tarde, outro mágico tentaria o mesmo truque ao vivo, mas seu destino, infelizmente, seria diferente de Bill Shork. O mágico Amazing Joe não havia testado o caixão de plástico de nenhuma forma para ver se suportaria o peso do cimento. Amazing Joe sucumbiu ao peso do cimento. Mesmo com os esforços da equipe de apoio, ele não conseguiu sair vivo. Transmissões de TV ao vivo sempre podem guardar surpresas. Seja para os jornalistas, seja para o público. Um repórter estava em um link de TV ao vivo, na cidade de São Francisco, cobrindo um acidente que tinha acontecido naquela rodovia. A transmissão corria normal, até que de repente, acontece algo que o repórter não esperava. Veja. Chaotic and confusing situation for kids. Chaotic and confusing situation for kids. Um carro vem desgovernado e quase atropela o repórter, que, percebendo o barulho, rapidamente saiu da frente do carro sem freio. Ainda com a adrenalina em alta, ele revela aos espectadores que está bem e que foi por pouco. Yep, everybody's all right. Alex just got out of the way. Yeah, we're okay. Everybody's okay. No ano de 2010, no Chile, um game show ao vivo faz sucesso entre os espectadores. Esse programa mostra pessoas competindo em provas em busca de prêmios. Tudo corria bem, as provas estavam frenéticas como de costume, até que abruptamente o apresentador interrompe a programação para passar uma notícia. Daisy elonga los brazos, Katy Contreras también, y ayuda, en este caso... Por favor, quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal. Naqueles dias,
O país havia passado por fortes terremotos, e uma equipe de jornalismo daquele canal havia ido de avião a uma cidade devastada para reportar os estragos. A expressão do apresentador é de tristeza, pois ele anuncia que seus companheiros de emissora tinham se acidentado com o avião e todos tinham falecido. Mas a situação estranha não para por aí. Após as autoridades resgatarem os corpos e a caixa preta do avião, eles recuperam 2 objetos intrigantes. Uma filmadora da equipe sobreviveu ao acidente e tinha uma filmagem de todos os integrantes da equipe momentos antes do acidente, sem saberem que pouco tempo depois iriam sofrer um acidente. O outro objeto foi um cartão SD, que supostamente foi encontrado dentro de uma garrafa d'água plástica, provavelmente colocado ali para ser preservado e encontrado. A princípio, as imagens revelam poucas coisas, mas, com tratamento de imagens, é possível discernir o que foi capturado. Em uma das imagens, é possível ver a janela do avião com água pela metade, o que leva as autoridades a concluir que o cinegrafista sobreviveu ao impacto na água e conseguiu registrar algumas imagens, mesmo naquele ambiente de desespero. O futebol é o esporte mais popular do mundo, ganhando mais fãs a cada dia que passa, pelas emoções e alegrias ao acompanhar uma partida. Em 1985 está ocorrendo uma partida do futebol inglês entre Bradford West e Lincoln City, transmitida ao vivo por uma rede de TV. O time do Bradford teve de jogar suas partidas em um estádio que não era o seu. Esse estádio tinha a fama de ser um dos piores da Inglaterra, devido à sua estrutura velha, de madeira e obsoleta já no ano de 1985. A diretoria do time tinha conhecimento da situação precária daquele estádio, sabendo inclusive que, abaixo das velhas arquibancadas de madeira, havia um depósito imenso de lixo acumulado de vários anos. Segundo consta a história, a cidade tinha planos para reconstruir este estádio logo após esta partida, mas parece que o destino tinha outros planos para aquele local. Um dos torcedores estava acompanhando a partida com um cigarro aceso em sua mão, que logo escorregaria de seus dedos e cairia entre os vãos do velho piso de madeira. Logo depois disso, começa um pequeno incêndio, que é observado pelo comentarista da TV. We've actually got a fire in the stand on the far side of the ground. And that looks very nasty indeed. O que se seguiu depois disso foi um desastre de proporções enormes, não demorando muito para o incêndio se alastrar por toda a arquibancada. E pouco tempo depois, consumindo todo o lixo velho e a precária estrutura de madeira que serviram de combustível para um incêndio implacável. Este incidente tem imagens que não podem ser mostradas em vídeo, de tão impactantes. Mas acompanhe o relato de um repórter de rádio que estava dentro do campo na hora do ocorrido.
We're on fire here at Valley Parade. The whole end of the stand at one side is actually in flames now. I can see the orange of the flames. The game is actually stopped here at Valley Parade, and people are running around. They're running around beside us. They're running around all around us, and people are saying, "Get onto that pitch." The whole stand is on fire, Tony. It's an absolute. It's spreading quickly. There's going to be problems, Tony. Let's get all those people out of there. Let's get those people. Just take your time. Don't rush. Don't push. Wait for the kiddies. People are coming round us. You can hear the heat. The smoke coming everywhere. We are going to have to disconnect very shortly because it really is flaming all the time. We're taking a break. We're getting out of here. Quando o incêndio foi controlado, o número de vítimas era de 56 pessoas e outros 265 com ferimentos graves. Esse triste fato fez com que a atenção sobre estádios e quaisquer locais onde se poderia ter um público grande ficasse muito mais rígida, aumentando as regras contra incêndios. 56 vítimas fatais. Esse foi o preço para olharem para a segurança das pessoas. And the whole place is scorching. They've been talking about having a new ground at Valley Parade. They might soon have to have one, because this is the day that Valley Parade Football Club, the football ground, is burning down. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado.